Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Graças a Deus aqui estamos nós, mais uma manhã, um final de semana, para nós aqui meditarmos a palavra de Deus, Damos graças a Deus por mais esse dia que Ele tem nos dado, Dia de bênção. E com certeza, amados, se nós permanecermos na presença de Deus, Ele continuará nos abençoando a cada dia mais e mais, tá bom? Hoje, amados, nós vamos falar sobre algo de suma importância na vida de um cristão, mas que infelizmente tem sido desprezado. É a realidade dos dias atuais, Nós vamos falar aqui sobre a palavra de Deus, A palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vemos que quantos têm usado a palavra de Deus, amados, às vezes isolam versículos da palavra para mexer com a emoção das pessoas, para outros motivos que não seja a melhoria da vida da pessoa na presença de Deus, melhoria do caráter, aprender a como lidar com as coisas de Deus, como fazer para agradar melhor o Senhor. Aqueles ensinamentos que na realidade ela faz o homem sentir que é um pecador, E que mostra Jesus como o nosso caminho da redenção, do perdão e de volta à presença de Deus. Então, tem desaparecido, amados, esta mensagem de dentro dos templos, Hoje é minoria quem prega essas verdades, E quando essas verdades muitas das vezes são ensinadas, a pessoa sempre é desprezada, Ela sempre é desprezada, é considerada que aquele cara é frio, aquele cara não tem unção, porque eles entendem que unção é quando o camarada chega com aquelas mensagens emocionalistas que mexem com a emoção das pessoas, E elas se sentem ali emocionadas. E fé não é emoção, nós já falamos sobre isso. Fé é confiança na palavra do Senhor nosso Deus e confiança nas suas promessas, Nós sabemos disso. Então, infelizmente, estamos vivendo uma época de muita dificuldade, uma época onde o meio evangélico, irmãos, eu posso até dizer para você, isso é numa força de expressão. O meio evangélico está em uma decadência espiritual. O meio evangélico está em decadência espiritual. É diferente da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela continua triunfante. E quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor são aqueles que lutam para fazer a vontade de Deus, viver segundo a sua palavra, obedecer a sua palavra e procura da melhor maneira agradar a Deus. Procuram da melhor maneira fazer com que o nosso Senhor, o nosso Deus, esteja ali prazeroso para conosco. Então, para isso, a pessoa que faz parte da verdadeira igreja do Senhor, que é a igreja do Senhor, que é templo da morada de Deus em Espírito, ele luta para ter uma vida de tal maneira que agrade o Senhor. Para ele não importa, não interessa a circunstância, a vida, aquilo que está em sua volta, É como diz lá no Salmo 91, 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do outro, mas ele não será atingido, porque ele tem um objetivo, uma meta, que é caminhar rumo ao alvo que é Cristo e a vida eterna. O seu objetivo é obedecer a Deus e agradecer e agradar o seu Senhor, entendeu? Eu gostaria de tomar com você aqui alguns versículos da palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, no capítulo 8, versículo 19 e o versículo 20, Apenas esses dois versículos para você entender por causa de questão de tempo. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados,
e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Então temos aqui a aflição das nações, né? A situação terrível que estava ali o povo de Deus naquela época. Aflição muito grande por causa de desobediência, por causa de não ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E como nós vemos, amados, as pessoas, quando elas estão em aflição, isso que eu vou dizer para você aqui, eu quero que você confere com os dias atuais. A pessoa está em aflição e em dificuldade, ela agarra aquilo que ela vê na frente. Nós vemos aqui que eles, naquela situação, eles queriam procurar os médios, os espíritos e tantas coisas, né? Para ver se a situação melhorava, para ver se a situação teria uma solução. E a cegueira espiritual era tanta que eles não estavam tendo aquele entendimento, que se estavam sofrendo, que se estavam passando aquela situação terrível, é porque tinham abandonado o Deus Todo-Poderoso, tinham saído da presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus aqui, nesse caso, usando o profeta Isaías, para lhe trazer a mensagem de exortação, trazer a mensagem para aquele povo, para que eles se despertassem, para que eles voltassem ao convívio na presença de Deus, para que houvesse arrependimento, houvesse mudança de vida. Hoje também, irmãos, vocês podem observar, amados, os templos hoje em dia que vivem repletos de tanta coisa, irmãos, fora da palavra de Deus. Hoje, irmãos, na era moderna, você pode observar quando alguém diz, olha, está vindo aí um camarada, um pastor, um missionário e tal, que vem não sei da onde, e ele faz e acontece, e revela e faz não sei o que e tal. Amados, o templo lota. O templo lota, fica repleto. Quer dizer que as pessoas estão em busca de curas, estão em busca das soluções de problema, mas em busca do homem. Estão agarrando naquilo que estão achando mais fácil, mas não quer ter compromisso com Deus. Não quer entrar numa vida de compromisso com o Senhor. E o Senhor Deus falou muito claramente aqui, igual no versículo 20, né? Ele deixou bem claro aqui, ó. Respondeu, a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então, amados, se não for pela obediência à palavra, como naquela época, a obediência à palavra de Deus falado pela boca do profeta Isaías, o grande homem de Deus, se não fosse pela palavra, eles jamais veriam a luz. E é o mesmo que o Senhor diz para nós também, hoje, neste momento. Se nós não entrarmos pelo caminho da obediência à palavra do Senhor, nós jamais veremos a face de Deus para a salvação. E hoje, amados, nós podemos ver que principalmente, eu não vou dizer as pessoas que estão no mundo lá fora, mas estou dizendo principalmente pessoas que se dizem crentes, cristãos, evangélicos. Eles, irmãos, não gostam da palavra de Deus. Para muitos, a Bíblia para eles é simplesmente um amuleto. Eles acham que para compor ali o seu uniforme é necessário muitas das vezes uma calça, uma gravata, um paletó, um terno e uma Bíblia. Né? Mas estão mortos por dentro, estão podres por dentro, espiritualmente falando. Por quê? Porque não alimentam deste conteúdo maravilhoso que é a palavra de Deus. Não entra pelo caminho da obediência à palavra do Senhor. Muitos usam a palavra de Deus, a Bíblia, apenas para um livro de consulta. Eu lembro que o livro do profeta Isaías, agora há pouco, parece que aqui está mais ou menos no início do capítulo, não me lembro. Um versículo diz o seguinte, se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Tem camarada, irmãos, que ele só pega aquele versículo, um versículo como esse aí, é um prato cheio para criar mensagens ali emocionantes, emocionalistas, que mexe ali com a emoção das pessoas e mexe com o bolso também, né? Mas não é texto e contexto. Não mostra toda a verdade do Evangelho.
o que a palavra está dizendo, o que a palavra do Senhor requer de nós. É promessa, mas toda promessa dentro da Bíblia, irmãos, ela tem uma base estabelecida para se cumprir, que é a obediência. A obediência à palavra do Senhor. A obediência antes de mais nada. Se eu vou lá ver lá aos Hebreus, né, o escritor aos Hebreus, parece que no capítulo 10, 36, se não me falha a memória, ele diz o seguinte: porque necessitais de paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, presta bem atenção, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, quantos hoje que estão aí, irmãos, ensinando para os seus liderados, é só promessa. Promessa em cima de promessa, promessa em cima de promessa, um evangelho político, mas não ensinam a verdade do evangelho. Porque é com a verdade do evangelho que nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. Não pregam aquele evangelho, amados, que nos mostra que nós devemos, se quisermos ter vitória na presença de Deus, abandonar o pecado, abandonar aquilo que é errado, abandonar aquilo que abomina, abandonar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não ensinam, não ensinam. Não querem perder membros de suas igrejas, não querem perder membros ali dos seus ministérios. Não, se eu apertar aqui, eu já ouvi isso. Se apertar aqui com o povo, eles vão sair e vão para outra igreja, tal. Mas o que adianta você ter diante de você uma multidão, mas está preparando aquele povo para ir para onde? Se estamos negligenciando como obreiros, como responsáveis, como guia daquele povo, não ensiná-los a palavra da verdade, não trilhá-los no caminho certo, mostrado pela Bíblia, que é o caminho da santidade, que é o caminho do arrependimento, que é o caminho de uma vida de conserto com Deus, que nós devemos, amados, constantemente estar fazendo revisão na nossa vida, como está a nossa vida com Deus. Sumiu essas mensagens dos templos. E hoje, amados, quem prega a verdade do Evangelho, você não é bem aceito não, irmãos. Você não é bem aceito. Outro dia, ainda pegando carona ali no comentário de alguém aqui no Facebook, eu ainda disse a respeito disso aí. Eu sou pessoa que eu não tenho muitos amigos no meio do povo evangélico, não. Eu não tenho muitos amigos. Mas uma coisa eu te digo: eu tenho irmãos em Cristo. Eu tenho irmãos em Cristo. Aqueles que amam a palavra, aqueles que querem ter uma vida de retidão, querem ter uma vida de tal maneira que agrada ao Senhor. Agora, eu não estou com isso querendo dizer para você que eu estou pregando perfeição, que nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Por isso que nós constantemente precisamos de estar alimentando a palavra de Deus, vida de oração, e fazendo sempre um balanço na nossa vida, olhando para nós mesmos, vigiando e buscando o perdão de Deus todo dia e toda hora. Agora, a perfeição, como eu já disse várias vezes, que nós temos que ter diante do Senhor nosso Deus, é a perfeição da nossa maneira de confiar em Deus, até mesmo os nossos pecados, nossos erros e nossas fraquezas, nós confiar no Senhor, nós buscar dele força, buscar dele graça, buscar dele ali condições e força, direção, para nós saber dirigir a nossa vida de tal maneira que possa agradá-lo. Então, que fique bem claro para você, que se nós não entrarmos, irmãos, pela obediência a palavra de Deus, estamos perdendo o nosso tempo dentro dos templos. Estamos perdendo o nosso tempo apenas dizendo que somos evangélicos, mostrando carteirinha de membro, credencial de obreiro. Não resolve o problema. Não resolve o problema. Hoje, irmãos, ministério, né? Para muitos ministério é algo de ostentação. E ministério, irmãos, fala de serviço. Serviço para Deus, trabalhar para o Senhor. E qual é o serviço que um ministro, que um homem de Deus, ele tem a fazer? É trabalhar com vidas, preparar vidas, é ensinar vidas, a maneira que nós devemos nos portar e nos conduzir na presença de Deus, né? Parece que é Tito, se não me falha a memória, diz o seguinte: preparando para Deus um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Me parece que é aqui no livro de Tito, né?
nós encontramos essa mensagem. Então, é a responsabilidade imensa que existe aos ombros dos verdadeiros homens de Deus, dos verdadeiros ministros do Senhor, daqueles que têm tido a chamada, né? Então eles têm essa responsabilidade de preparar para Deus, né? É que o versículo 14, vamos ver aqui no versículo 11, é Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Agora o versículo 15, para você que acha que Bíblia não pode ser ensinada, Bíblia não pode ser lida, então tem essa mensagem para você: arranque os versículos da sua Bíblia. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, e ninguém o despreze. Então tá aí. Mensagem como essa você tem visto ser pregada hoje em grande parte dos templos desta era moderna? Você não vê. Porque a responsabilidade que nós temos hoje, que nós temos como igreja, como obreiros, é ensinar o povo. Então hoje não, irmãos. A gente já viu muita propaganda nas redes sociais, pessoas que querem encher a igreja, que querem reunir povo. Não, vocês podem vir. Aqui, ó, aqui na minha igreja vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aqui nós não temos exigência, né? Então, amados, não existe isso. Nós reunimos um povo, mas um povo para ensiná-los a servir a Deus e adorar o Senhor. Um povo que realmente quer abrir mão do pecado, a renúncia do mundanismo e viver uma vida com Deus. Hoje, amados, está difícil você pregar o Evangelho. Eu estava conversando ontem, né, uma senhora que esteve aqui na minha casa, e nós tiramos alguns minutos de conversa e entramos nesse determinados assuntos. Então que hoje, irmãos, as pessoas às vezes têm até desejo de servir a Deus, têm vontade de servir o Senhor, de estar dentro de uma igreja, mas ficam com o pé atrás, por causa de tanto engano, por causa de tanta coisa, irmãos, que não tem nada a ver com a salvação, não tem nada a ver de vida com Deus, tem nada a ver com santidade, não é? Pessoas, amados, que muitas das vezes ela tem até uma capa, um exterior que parece santo, mas por dentro é um verdadeiro sepulcro cheio de imundícia, de sujeira, de engano, de adultério, de fornicação, de mentira, de traição. Então as pessoas querem servir a Deus, mas ficam com o pé atrás, vendo tanta coisa. Porque igreja, irmãos, infelizmente, a igreja do Senhor, ela é a minoria de todo o povo evangélico que nós estamos vendo por esse mundo afora. Desculpa a sinceridade, mas igreja são poucos. Igrejas são poucos. Aqueles que estão firmes na palavra, aqueles que estão firmes na doutrina do Senhor, são poucos. Hoje, irmãos, dentro da maior parte dos templos é o vale tudo. E muitos até em nome do amor toleram o pecado. Não é? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que com isso nós temos que expulsar as pessoas que às vezes estão na prática do pecado, ou que vêm do mundo para dentro da igreja, que vem toda cheia de coisas do mundo. Isso, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer do tolerar o pecado é a pessoa que, primeiro, as pessoas vêm da igreja, vêm do mundo para a igreja para servir o Senhor, e os elementos que estão ali na frente do trabalho não têm a hombridade, a responsabilidade de ensinar com sinceridade aquelas pessoas através da palavra, ensinar com amor, né, e com respeito a palavra, para que elas então venham abandonando e vai deixando de lado tudo aquilo ali. Não é isso?
Não é isso que aconteceu ali em Jerusalém quando Pedro pregava? As pessoas sentiram seus corações, compungiram-se em seus corações, dizer, sentiram mal, sentiram repúdio por tudo aquilo de errado que fizeram, por tudo aquilo contrário às coisas de Deus que fizeram, e aquilo levou o quê? Levou ao arrependimento. E o arrependimento levou à conversão, que é a mudança de vida. Então, amados, hoje nós não temos mais o evangelho que leva ao arrependimento. Hoje você entra para dentro dos templos e você vê o teretetê e tanta coisa, o reteteco e tanta palhaçada diabólica, que não tem nada a ver com a salvação e com a vida com Deus, né? Então, e o segundo ponto, que eu digo sobre a tolerância, é a pessoa às vezes tolerar. A pessoa que é crente, não é que às vezes por falta de um ensinamento, a frieza espiritual vem dominando, a alma começa a sentir fome, né, de algo que possa alegrar, e a pessoa às vezes vai buscá-la no mundo. Vai buscar invenções, modismo, tanta coisa, e muitas das vezes até o pecado, porque o pecado não é combatido, ele toma conta. Eu vou te dar o exemplo aí, você não está vendo a situação aí de tanta coisa da dengue, agora está chegando uma outra doença aí, zika, sei lá o que. Então, o que acontece? Tem que combater. Se deixar de combater, né, combater o mosquito, o que acontece? Vai proliferando. Agora, quando está lutando, está combatendo, então o que acontece? Há menos possibilidade de pessoa ser contaminada. Agora, quando uma pessoa é contaminada, você vai matá-la? De maneira alguma. Você vai levar para o hospital, você vai tratá-la, você vai curar ela, para que ela volte novamente a ter saúde. Da mesma maneira é a igreja do Senhor. O pecado tem que ser combatido pela palavra de Deus, porque sem a santidade, irmãos, jamais entramos no reino dos céus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus cobra, Deus não tem prazer no pecado. O pecado faz separação, diz a palavra, entre o homem e Deus, está lá em Isaías 59. Você vai lá em Isaías 59, lá no início do capítulo, você já encontra isso ali, né? Em vários lugares. Não vos conformeis com este mundo, está lá em Romanos 12, 2. Né? Parece que João também, em uma das suas cartas, também fala, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Agora hoje, irmãos, virou aquela bagunça. Você não sabe quem é quem. Hoje virou moda ser crente. Pessoa que você nunca nem imaginou, você olha, aí eu sou crente. E às vezes está com uma vida, irmãos, pior do que aquele que não é crente. É culpa dela? Muitas das vezes não. Porque às vezes foi enganada, levada por falsas promessas, está em um lugar onde não é ensinada. A pessoa, às vezes o líder dela, o pastor, o ancião, o cooperador, o presbítero, seja lá quem for, é um covarde. É covarde. Ele retém a palavra de Deus, é um herético. Porque heresia não é só você ensinar mentira, heresia também é você deixar de ensinar a verdade. É covarde. De ver as pessoas no sofrimento, ver as pessoas ali e não tem a coragem de dar para elas o verdadeiro remédio, que é a palavra de Deus pura, 100% Bíblia, que tem o poder de transformar a vida da pessoa. Quer dizer, que é covarde o camarada ou o indivíduo que faz esse tal tipo de coisa. E é o que nós mais estamos vendo nos dias atuais. É o que mais nós estamos vendo nos dias atuais. Porque a igreja virou comércio, a igreja virou empresa. Mas eu volto a dizer, a igreja santa do Senhor, que é a minoria, porque diz a Bíblia que estreita é a porta, apertado é o caminho, e são poucos os que entram por ele. Então que eu e você façamos parte desses poucos. Eu não me lembro, irmãos, se eu ouvi alguém, parece que ontem, alguém me dizia uma coisa, que é melhor você pregar, às vezes numa reunião de culto, você pregar a verdade do evangelho só para as paredes, do que às vezes você está com uma multidão, mas que você está com aquela multidão ali, irmãos, apenas mexendo com a emoção e com o engano, né? Para poder manter ali aquele povo numa aparência diante de você ali, apenas para estar ali te aplaudindo. Porque o homem de Deus, ele tem sinceridade com Deus, irmãos, e ele tem respeito às pessoas. Ele não engana, ele leva a mensagem do evangelho, e Deus está precisando desse tipo de pessoas nos dias atuais. Deus está precisando de pessoas de sinceridade, que tenha caráter,
Deus não está simplesmente precisando de pessoa de terno importado, Bíblia bonita na mão, credencial no bolso, não. Deus está precisando de homem que tenha a palavra no coração, que tenha caráter, que tenha vergonha de enganar os outros. Vergonha de muitas das vezes estar caminhando para um templo, mas que a vida está muito longe daquilo que ele diz que é. Deus está precisando de homens íntegros e sinceros, que pregam o evangelho com sinceridade. Você que muitas das vezes tem enganado a igreja do Senhor, você tem enganado as pessoas, você tem brincado com a sinceridade das pessoas, que muitas das vezes são simples, não tem leitura, não tem conhecimento, e você tem tirado proveito dessas pessoas. Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Faça a obra de Deus com sinceridade, com integridade. Seja uma pessoa íntegra e sincera. Valorize a oportunidade que Deus tem te dado e valorize o ministério também que Deus tem dado para você. Pastor, ancião, presbítero, diácono, cooperador. Valoriza. O ministério que Deus te dá não é para você ficar por aí ostentando, brigando aí, querendo posição, não. Vai fazer a obra do Senhor, tem gente sofrendo aí fora. Pregue a palavra. Pregue a palavra, ensine a palavra. E você também, que é aí, que está começando, está entrando aí para um determinado ministério, estude a Bíblia, leia a Bíblia. O camarada chegar em você e falar para você que é pecado estudar a Bíblia, pergunta para ele, oferece Jesus para essa pessoa. Oferece Jesus para essa pessoa, para ela entrar pelo caminho do arrependimento e para ela ir para a presença de Deus. Porque esse negócio de querer tirar a Bíblia das mãos da pessoa, isso é estratégia do diabo, irmãos. Eu já disse isso uma vez aqui, eu volto a dizer. Em toda a história da igreja, você vê o diabo aí tentando tirar a Bíblia das mãos das pessoas. Você lembra, épocas, eras atrás aí, era proibido estudar a Bíblia. Há países que até hoje é proibido. Então isso é estratégia do diabo. Porque se você tirar a verdade da mão da pessoa, fica fácil de você manipular. Você ensina o que você quer. Agora eu digo para você, você quer servir a Deus com sinceridade? Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus. Estude, porque sem obediência a ela, você nunca vai ver a face de Deus para a salvação. E procure orientação com um homem sincero, com pessoas que tenham sinceridade e integridade. Olha o fruto da vida daquelas pessoas, não é dom não, irmãos. Hoje as pessoas, há uma inversão de valores muito grande. Hoje a pessoa quer ver se a pessoa tem dom. Se o camarada é cheio de tanta palhaçada aí, então esse é o cara. Você vê o cara jogando paletó e os outros caindo, cuspindo água na cara dos outros, vendendo vassoura ungida, com todo esse monte de bobeira e de palhaçada, esse é o cara. Mas aquele que te ensina a palavra da maneira que ele precisa, aquele que tem o prazer de te orientar dentro do Evangelho, esses são desprezados. Ninguém gosta. Ninguém gosta. É fácil, irmãos. É muito fácil. Você pode olhar aí nas redes sociais, irmãos. Qualquer assunto que você vê nas redes sociais aí, irmãos, você vê que muito vem de comentário. Mas quando se diz a palavra de Deus, irmãos, você pode contar as pessoas, não é? Agora não é por isso que a gente vai deixar de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, jamais, né? A gente não está atrás de multidão e nem atrás, irmãos, de ser famoso, longe de mim tal coisa. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor nosso Deus. E eu só estou aqui diante desta câmara te trazendo esta mensagem, é porque o Senhor tem abençoado a minha vida. O Espírito Santo de Deus tem me impulsionado a fazer isso pelo amor que eu tenho à palavra do Senhor. Gosto de estudar a palavra, né, constantemente, todos os dias. Estou ali, irmão. Para quê? Para que eu tenha o alimento para dar para aqueles que precisam. Para dar para aqueles que necessitam. É nós que temos que pregar, irmãos. E tem pessoas achando que nós não podemos ensinar, que nós não podemos pregar e tal. Você está achando que quem vai pregar anjo? Se você falar que é anjo, você é um herético. Você é um herético. Porque Pedro escreveu que os anjos tentaram a pregar, mas não foi dado para eles. Eu vou te dar uma passagem bíblica, né? Lá em Atos 10, sobre Cornélio, um homem caridoso todo, e ali apareceu um anjo. O que o anjo falou para ele? Anunciou a salvação para ele, que tinha que aceitar Jesus. Negativo.
falou para ele, manda chamar Pedro. Deu o endereço onde Pedro estava, rua direita, na casa de um tal de Simão Curtidor. Vai lá e manda chamar Pedro e ele vai te dizer o que você deve fazer. Então Cornélio teve que mandar alguém lá, hospedar o soldado, não sei, eu acho que me parece que o trecho ali não fala nem a distância, mas deveria ser longe. Enquanto isso ele reuniu ali na sua casa mais de 120 pessoas, e ele foi lá chamar Pedro, Deus deu uma revelação lá para Pedro, porque senão Pedro não vinha, porque a igreja estava começando, a tradição judaica ainda estava ali com toda a sua força, que o gentio era imundo, gentios somos nós que não somos da nação de Israel, então nós era considerado imundo, não deveria entrar em casa de gentios, então Deus na sua sabedoria criou meios para que Pedro aceitasse o convite e viesse à casa de Cornélio. Então Pedro veio, chegou ali, anunciou a salvação em Cristo Jesus e foi aquela bênção. Então, e melhor, quando ele chegou, veja o que Cornélio falou. Olha, todos nós estamos aqui reunidos, né, prontos para ouvir tudo que te for mandado da parte de Deus. Ninguém estava ali atrás de repeteco não, irmãos. Ninguém estava ali atrás de repeteco não. Estava atrás de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Vamos conferir para você ter uma noção. Atos 10, né? É Atos 10 e me parece o versículo 20, onde o que Pedro... deixa eu ver aqui um momentinho. Vamos ver aqui o versículo. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos pés adorando, mas Pedro fez levantar e disse, levanta-te, eu sou homem como você. Deixa eu ver mais aqui, o que é que Cornélio, deixa eu procurar aqui só um momentinho, para você entender que não teve nada a não ser a palavra de Deus, né? Nada. É versículo 33, é o versículo 33 de Atos 10. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Vemos aqui um exemplo de coração pronto para ouvir e obedecer ao Senhor nosso Deus, através do ouvir da sua palavra, através de quem? De um homem de Deus chamado Pedro. E você? Você tem tido um coração disposto a ouvir a palavra de Deus? Hoje está tudo o contrário. Hoje, irmãos, ninguém quer nada com palavra, né? Nada. Hoje você lança um estudo aí nas redes sociais, irmãos, ninguém quer. Agora vai falar em outros assuntos, começa a falar dos políticos, dos governantes, para você ver um monte de comentário, alguém te aplaudindo. Ou assunto de carnaval e de tantas outras coisas, para você ver um monte de gente para te aplaudir e fazer comentário. Mas sobre as coisas de Deus, irmãos, são poucos. Isso significa uma coisa, pobreza de Bíblia, pobreza de conhecimento da palavra. Porque como que você vai entrar em um assunto que você não conhece, que você não tem estrutura? Que infelizmente, irmãos, o povo evangélico brasileiro deixa a desejar, porque a cultura do brasileiro é não estudar. A maioria de crente nas igrejas só abre Bíblia no momento ali da pregação, ou quando vai a igrejas que tem seus estudos, escola bíblica, naquele momento ali. Como dizia um pastor que eu congreguei com ele há uns anos atrás, dizia o seguinte, pessoas que só querem comer com a colher do pastor ou de um professor de estudo. Ele mesmo ir para dentro da Bíblia, comer com as próprias mãos, não quer. Por isso que são crentes, irmãos, que estão aí numa vida espiritual em inanição, uma vida espiritual raquítica, uma vida espiritual doente, aleijada. Porque a pessoa que não alimenta, ela fica fraca fisicamente falando. A pessoa que não alimenta da palavra, ela também está fraca espiritualmente. Vida cristã não é só oração não, irmãos. É oração e palavra, porque a palavra nos leva a agir, a ter uma vida dinâmica, a ter uma vida de tal maneira que agrade o Senhor nosso Deus. Deu para você entender? Então, se não for pela palavra,
Nós não entrar pelo caminho da palavra, irmãos. Nós não passamos de religiosos, fanáticos. E às vezes quando abrimos a boca é para falar bobagem, né? Então por isso que nós temos que ter a palavra de Deus, como Paulo escrevendo para Timóteo, que devemos ser obreiros que manejam bem a palavra de Deus. Então o obreiro, o ministro, ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Assim como um profissional, um motorista tem que manejar bem o volante, senão ele mata um monte de gente nas estradas, né? Então o obreiro, o homem de Deus, né? Principalmente, ele tem que manejar bem. E o cristão também, ele tem que estudar a Bíblia e tem que procurar manejar bem a palavra. Porque existe muitas pessoas no mundo e fora, irmãos, que estudam a Bíblia, que conhecem muito mais do que muitos que se dizem evangélico. E conhece ela às vezes para poder torcer, né? E às vezes levar muito crente, colocar muito crente aí no beco sem saída. Muitos crentes aí são colocados em aperto pelos críticos do Evangelho e são emudecidos, muitos são até entristecidos, são até persuadidos a voltar novamente para uma vida de mundanismo. Por quê? Porque são preguiçosos, ociosos, têm tempo para tudo, de menos para meditar na palavra e estudar a palavra do Senhor. Por isso que são pobres do conhecimento de Deus. Oséias 4,6 para terminar, onde diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então, quando falo em conhecimento, irmãos, porque é muito diferente. Não é conhecimento para você ser simplesmente um intelectualista ou ostentar. Não é isso, não. Você tem que ter o conhecimento, mas você tem que ter também a sabedoria, buscar de Deus sabedoria, que é a arte de você usar o conhecimento que você tem. No momento certo, na hora certa. Não é isso? Que você aplique tudo no momento certo, igual o médico, né? O médico tem o momento certo ali, a hora certa, a dose certa dele aplicar cada tipo de remédio a cada tipo de doença. Então, da mesma maneira, o homem de Deus, o servo de Deus, também tem que ter sabedoria para ele saber aplicar a sua palavra, ou aplicar a palavra de Deus no momento certo, na hora certa, né? Ajudando e não destruindo, ajudando, edificando as vidas. Tá bom, meus amados? No demais, que Deus continue abençoando a tua vida, tá bom? Não despreze a palavra do Senhor e sempre que você estiver em oração, me ajude em oração, tá bom? Ore em favor do trabalho da CCN, Congregação Cristã Nacional, aqui na cidade de Monte Carmelo, e não somente aqui, mas pelo mundo afora, pelo Brasil afora. É um ministério às vezes sofrido, perseguido, mas Deus tem nos abençoado, não é? Então esse aí é um dos sinais que nós estamos no caminho certo, porque nós estamos incomodando o inimigo, o adversário. Então esse é o maior sinal, né? Então é permanecer sempre servindo a Deus com sinceridade. Não preocupe com multidão, que você tenha 1, 2, 3, mas ensine a palavra. Eu estou aqui dirigindo culto, eu e mais 2 pessoas, mas nunca deixei de dirigir um culto e não deixo. Estão aqui, sempre que eu saio, fazendo minhas caminhadas, igual eu fiz agora de manhã, eu levo ali os folhetinhos, né? Chego na pessoa, convido, né? Entrego um folheto, tal, e Deus vai fazer a obra, é dele, né? A gente não pode perder tempo de anunciar para a pessoa a graça de Deus, anunciar para a pessoa o Evangelho, anunciar para a pessoa o arrebatamento, que Jesus está voltando e está aí fechando a dispensação da graça. Então vamos fazer isso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Receba meu abraço. A paz de Deus em Cristo para todos vocês e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Tchau, tchau.